Vamos à lista dos gaúchos que assinaram o requerimento de urgência, quer dizer, eles defendem o projeto da anistia. Afonso Ram, do PP, Alceu Moreira, do MDB, Anne Ortiz, do Cidadania, Bibo Nunes, do PL, deputado Covatti Filho, do PP, Daniel Treziak, do PSDB, Darley de Deus, do PSD, a Franciane Bayer, do Republicanos, o deputado Cherini, que eu citei há pouco, que está me escrevendo aqui, deputado do PL, também Lucas Redecker, do PSDB, o deputado Zuco, do PL, Luiz Carlos Busato, do União Brasil, Marcel Van Hatten, do Novo, deputado Marcelo Moraes, do PL, Maurício Marcon, do Podemos, Osmar Terra, do MDB, Pedro Westphalen, do PP, Ronaldo Nogueira, do Republicanos e, por último, o deputado Sanderson, do PL. E os que não assinaram, Rosane? Bom, os que não assinaram. Afonso Mota, PDT, Alexandre Lindemeyer, PT, Bongás, PT, Dayana Santos, PCdoB, Denise Pessoa, PT, Dionilson Marcon, PT, Fernanda Melchiona, PSOL, Heitor Chu, PSB, Márcio Biolchi, MDB, Maria do Rosário, PT, Paulo Pimenta, PT e Pompeu de Matos, PDT. Bom, Matheus Chu, o que isso significa na prática aí em Brasília e como isso tomou, a partir das redes sociais, foi tomando a pauta, como a Rosane disse, bastante desconectada do que, de fato, são os problemas das pessoas. Pois é, Andressa, a gente tem que tratar desse projeto de uma forma ampla, porque tem muita coisa envolvida. Primeiro ponto, os deputados que estão apoiando o projeto e assinaram, permitindo o requerimento de pedido de urgência que foi protocolado ontem, eles estão muito ligados ao que as suas bases eleitorais dizem. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Tem uma pressão de parte do eleitorado e quando os deputados olham para suas bases e veem que o eleitorado é majoritariamente favorável a um perdão para os envolvidos no 8 de janeiro, porque são contra o governo, porque apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles fazem essa sinalização pensando muito nisso. Mas há vários outros pontos também. Primeiro, um descontentamento do Congresso consideram um exagero do ministro Alexandre de Moraes nas penas impostas aos chamados manifestantes de base. Aqueles que estavam nos acampamentos, atenderam o chamado de lideranças e no dia 8 de janeiro foram para a Praça dos Três Poderes pedir golpe de Estado e depredar os prédios públicos. Consideram um exagero e fazem comparações, por exemplo, com penas impostas para outros crimes. A questão toda, como a gente tem esclarecido amplamente aqui, é que os crimes que foram imputados aos condenados, eles permitem penas altas. Isso explica, em boa parte, o fato de Alexandre de Moraes ter estabelecido penas tão altas e ter sido seguido, em muitos casos, pelos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, Andressa, Jane e Rosane, o que muitos deputados defendem, e neste ponto eu concordo com eles, é que o Supremo Tribunal Federal deveria estar analisando o papel de cada um no 8 de janeiro. Em muitos casos, houve um julgamento geral. Todo mundo que estava lá foi colocado dentro do mesmo saco. E eu acho que neste ponto faltou sensibilidade e até o que o ministro Luiz Fux usou no julgamento da denúncia contra Bolsonaro, que é a chamada humanidade do judiciário, humanidade do juiz, para considerar se era adequado mesmo impor uma pena de 14 anos, por exemplo, para quem pichou a estátua da justiça, defendeu o golpe de Estado, não foi só uma pichação isolada, mas para quem teve um papel secundário, e não de organização daquela tentativa de golpe de Estado. Então, se tivesse lá atrás havido maior sensibilidade do Supremo, talvez não tivéssemos chegado a este ponto. Bom, mas, Chu, só para a gente lembrar, está sendo tratado como se todo mundo tivesse sido condenado a 14, 17 anos de prisão. Mas a maioria foi 1 ano, 2, 3 anos. E até já cumpriu. Então, assim, tem uma generalização que é nossa obrigação esclarecer que não é bem assim, né? O Supremo ofereceu o acordo de não persecução penal, em que as pessoas admitiam participação e substituíam isso por medidas alternativas para alguns dos manifestantes. Alguns aceitaram, outros não, e já acertaram, como a Rosane destacou, as contas com a justiça. Mas teve sim, Rosane, casos de manifestantes que, por terem depredado uma obra histórica, uma obra importante que estava lá exposta, tiveram penas bem altas,
e não estavam, como muitos integrantes do governo, militares de alta patente, empresários, não estavam financiando e organizando os atos. Eles estavam lá como chamado, como militantes, como alguém que não concordava com o resultado eleitoral, embora, é claro, não tenha nenhum indício de fraude. Mas, enfim, este é um ponto. E daí um terceiro que eu gostaria de destacar também é a dificuldade que o governo tem de segurar a sua base no Congresso, porque os partidos que hoje dão 70%, 80% dos votos dentro das bancadas para o projeto de anistia, são partidos que estão no governo hoje, mas que não estão 100% fechados com o governo. Não é aquela base sólida, ideologicamente identificada. É uma base de ocasião, de conveniência. Os deputados se comprometem a votar determinados projetos importantes para o governo, mas não a abraçar totalmente o governo. E há também um quarto ponto, que é o fato da gente já estar se aproximando das eleições, né? O compromisso que os partidos tinham lá em 2023, no início do ano, é diferente do compromisso e do interesse eleitoral que eles têm agora, tendo em vista que o governo está com uma avaliação popular muito baixa. Então também tem este interesse eleitoral que conversa com o primeiro ponto que eu trouxe aqui, que é os deputados ouvindo as suas bases. Então, enfim, são vários pontos envolvidos nesse projeto que ajudam a explicar o fato dele estar avançando. Isso significa, Andressa, Rosane e Giane, que nós teremos a aprovação do projeto como ele está? Não. O que muitas lideranças estão discutindo é qual será a extensão deste perdão. Porque muitos dos deputados que assinaram o projeto, eles não concordam com a anistia geral e restrita. A anistia a absolutamente todo mundo. O que muitos querem é negociar, uma forma de pressionar o Supremo a negociar as penas destes chamados militantes de base, e não de quem organizou os atos de 2022. Enquanto o Chu falava, eu fui aqui atrás dos números só para a gente deixar bem claro. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao todo 1.682 pessoas por envolvimento no 8 de janeiro. Até o momento, 1.039 receberam condenação. Dos 497 condenados à prisão, 240 deles receberam pena de apenas 1 ano. Outros 251 são os que respondem por crimes graves e aí sim com penas que vão de 3 a 17 anos e 6 meses de prisão. Então esses são os números até aqui, para não passar essa ideia que muitos deputados estão passando de que todos os 1.000 e tantos foram condenados a penas absurdas, a penas muito, muito graves. Não quer dizer com isso que não se deva fazer a individualização das penas. Acho que isso é absolutamente importante. Mas temos que ter em mente que os números são esses e 9 fora os cabeças do golpe aqui, que são outros. Nós estamos falando aqui de quem participou do 8 de janeiro propriamente dito. Esse processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, os seus ministros, esse é outro departamento e sobre ele a gente fala num outro momento. Valeu, Chu. Até amanhã. Valeu. Vamos ver como vai evoluir o projeto, Andressa, mas eu acredito que ele é um ponto de partida para uma conversa que vai ocorrer entre as lideranças para que se chegue a um texto que evite o que muitos deputados chamam de exagero dessas penas, mas também que não significa um perdão geral e restrito. Vamos ver como vai caminhar essa discussão. É uma semana de Congresso mais esvaziado, por causa do feriadão de Páscoa, mas em que as lideranças estão em reuniões paralelas aí discutindo o tema. E é engraçado que se por um lado se diz, não pode colocar todo mundo a rodo, e eu acho que não pode mesmo, tá? Não pode se julgar colocar todo mundo com a mesma pena. Por outro, se quer perdão a rodo? Sim, se quer perdão a rodo, é isso que se quer. E aí? De um lado não pode, de outro lado pode. Eu acho que não pode de nenhum deles. É o meio termo aqui. Não pode se julgar todo mundo pelo mesmo crime, se não cometeram o mesmo crime, assim como não pode dar perdão para quem pichou ou defecou em lugares públicos que deveriam ser cuidados e não invadidos, quebrados, depredados. Deixa eu só dar um pitaco rapidinho aqui, porque tem gente que está dizendo que eu não estou me manifestando porque eu estou sendo censurada. Não estou, tá? É que eu deixo aqui para os meus 3 colegas que estão acompanhando e é a área deles, é o território, a gente fala aqui, né, o território, né? Então eu deixo para eles emitirem suas opiniões, mas principalmente fazerem as suas análises, né? Então eu cedo o espaço no programa, mas eu sou contrária à anistia.